Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, programa Conversa Aberta. Esse bate-papo que nós temos aqui, descontraído, trazendo pessoas aqui para trazer um pouco da sua história, para que você conheça também a história dos nossos candidatos a vereadores aqui da nossa cidade de Manaus. Eu sou Marcelo Brandão e estamos aqui no podcast Conversa Aberta, transmitido simultaneamente para alguns portais. Eles estão ao vivo no Foco Amazônico, Conexão Amazônica, Opinião Manauara, PTC Notícias, Amazônia Mídia, Portal do Japonês, Portal Giro Amazônico, Diário do Verdão, Na Hora Exata, Portal Impacto e o Amazonas Pix. Estamos juntos aqui hoje, estamos recebendo o candidato a vereador, Michel Marques, do partido PP, e para bater esse papo, conhecer um pouco da sua história, eu quero te agradecer o tempo que o senhor tirou aqui para estar com a gente, para que o público, os seguidores dos portais possam conhecer o senhor, um pouco da sua trajetória. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os portais que estão aqui transmitindo essa entrevista, esse bate-papo. E quero agradecer você, quero agradecer o Rio, dessa produção toda aqui do portal. E falar um pouquinho aqui da nossa história, né? Sou Michel Marques, tenho 46 anos, sou caboclo manauara, sou filho de um comerciante e de uma pedagoga da rede municipal. Tenho 3 filhos. Sou o filho mais velho de 4 irmãos. E, Marcelo, comecei trabalhando muito cedo, aos 11 anos com meu pai. Ele era gerente numa oficina ali no bairro da Cachoeirinha e me levava aos sábados para trabalhar com ele. E sempre trabalhando e estudando, né? Trabalhando e estudando. Até o ponto de eu me formar, né, em administração de empresas e fazer um curso no Sebrae que mexeu muito com o meu comportamento. E aí, depois que eu fiz esse curso, eu dei um beijo na careca do meu pai e fui cuidar da minha vida, né? Fui empreender. Quando aconteceu esse beijo, já tinha qual idade? Eu tinha 21 anos de idade. Eu tinha 21 anos de idade. Agradeci ele, né? Falei, pai, obrigado por tudo que o senhor proporcionou para mim de estudo. Essa experiência com o comércio para mim naquela época foi importantíssimo. Passamos por vários problemas econômicos, o país passou e a gente enfrentou isso. E eu fui empreender. E aí eu entrei no ramo do entretenimento, Marcelo, né? Eu fui dono de algumas casas de show em Manaus. E o meu nicho era o forró. Uma das casas mais famosas minha chamava Forró do Bagaça. Não sei se vocês lembram, comecei lá no Clube da Zel. E depois fui para outros clubes. Outros de forró, né? Como o Clube do Asa, como o Bora Bora ali na Avenida do Turismo. Enfim, vários locais. E foi uma época muito boa. Eu acredito que a época do forró em Manaus, naquela época, hoje não existe mais não. Então foi uma época para mim assim, fantástica, né? A gente saía para ir para dançar forró mesmo. A gente até se vestia, botava uma fivela, botava uma bota, eu colocava um bonezinho, mas tinha uns que colocavam um chapéu. Tem tudo caracterizado, né? Dançar. O pessoal de Manaus, que a gente vê, gosta muito de forró. Muito, né? Eu acredito que é cultural isso nosso. E aí a gente fazia todas as sextas-feiras, lá no Clube da Zel iniciou, e depois a gente foi para outros lugares, e isso perdurou a minha vida no entretenimento, foram 14 anos. Trabalhando na noite, dos quais 10 anos eu trabalhei com uma dupla chamada Simone e Simária. Antes era Forró do Moído, depois virou Coleguinhas e terminou como Simone e Simária. Hoje se separaram e hoje está só a Simone Mendes, que é uma grande amiga. Tem um parceiro lá que é o Robertão, que é o empresário dela, e o Cacá, que é o marido, um cara fantástico. Interessante, eu acho, forró. E como o senhor mesmo mencionou, abriu várias casas de forró. Como é que você pode falar dessa sua experiência como liderança? Que você pode trazer para a política? No entretenimento, a gente liderava, na verdade, a gente gerava ali muitos empregos. Na parte de segurança eram mais de 100 homens, porque a casa ela dava uma média de 3.000 pessoas por sexta-feira. Fora a estrutura de bares, a estrutura de comida, telão, som, luz. E fora aquele movimento na rua, que eram os ambulantes mesmo, que, né, viam ali uma oportunidade de trabalho e iam lá para frente da casa de show para ganhar o seu dinheirinho todo dia. Acredito que isso pode ser uma das nossas propostas, né? Realmente a gente procurar ajudar esses eventos a voltar a acontecer.
A gente precisa realmente incentivar mais eventos, porque eles geram muito emprego, Marcelo. E a gente não pode deixar numa cidade dessa nossa, aqui, isolada do jeito que nós somos, de a gente dar essas oportunidades para a população de ganhar um dinheiro extra. É verdade, é importante, né? A gente vê o índice de desemprego aqui na cidade aumentando, né? Muito. E eu pergunto para o senhor tem essa experiência de liderança, de casa de show, de empreendedor, o que motivou hoje, atualmente, o senhor estar aqui comigo, como candidato a vereador, ganhando uma vaga na Câmara Municipal de Manaus? Que foi o principal incentivo do senhor entrar na política, colocar o seu nome para entrar nessa campanha? Vou voltar um pouquinho aqui a nossa conversa, né? Depois que eu fui para o entretenimento, dei um beijo na careca do meu pai, como eu te falei naquela hora, do curso, eu fui empreender. E quando a gente vai empreender, a gente vai correr riscos. Eu estava correndo risco ali de não ter o meu salário todo mês, é muito difícil, tudo é muito caro. A gente torce aí para que essa BR-319 saia o quanto antes, para a gente sair desse sufoco. E, Marcelo, isso fez com que eu pensasse algumas vezes, e a seca histórica que nós tivemos ano passado foi a virada de chave. Porque o cimento chegou a R$130 e ninguém falou nada. Faltou comida na cidade e ninguém falava nada sobre isso. E o empresário cada vez mais passando dificuldade. Então alguns amigos empresários e familiares chegaram para mim e falaram: Michel, eu acredito que você possa ser uma voz para a gente lá dentro, para que a gente consiga destravar muita coisa que está acontecendo. Para a gente que quer empreender, para a gente que quer produzir, para a gente que quer gerar emprego, Marcelo, tudo é muito difícil. Eu falei numa outra entrevista que parece que quando você começa a empreender, vem o poder público, que é o primeiro contato que você tem, e dá-lhe uma martelada na nossa cabeça. E quando o prego se destaca, né, quando você vai tomando um fôlegozinho, parece que vem uma marreta na nossa cabeça. E a gente fica assim, não consegue, né? A gente acaba desistindo. Não há um estímulo, a gente deveria ter um tapete vermelho, né, para que a gente produzisse mais, e nós não estamos tendo nem essa atenção. E isso fez eu virar a chave. Eu falei assim, não, nós precisamos de alguém lá que possa facilitar para quem quer produzir, para quem quer gerar emprego. O senhor pode afirmar, então, que o seu empreendimento não fechou, acabou devido à intervenção do poder público? Algumas vezes sim, algumas vezes sim. Na própria pandemia, né? A pandemia foi o grande... O senhor estava sim. Não. Eu já estava com uma casa de carnes, né? Hoje eu faço parte de um grupo gastronômico, né? Que nós somos 5 operações, que é o Senhor Bife. E a gente trabalhou na pandemia, né? Como casa de carnes, porque o decreto deixava a gente funcionar como casa de carnes. Mas mesmo assim, a gente via que foi uma situação muito complicada, porque veio as medidas para a gente tomar, para a gente seguir, né? E essas medidas faziam com que a conta não fechasse. E aí essa conta não fechou, e aí as contas vieram, né? Os boletos não paravam de chegar, a luz não parava de chegar. Então a classe, o trabalhador, o microempresário, o pequeno empresário, ele sofreu demais com isso. E a gente via que não tinha políticas públicas voltadas para isso, e sim decretos que faziam a gente cada vez mais restringir nossas atividades. Então isso tudo que a gente tem passado, nós empresários, comerciantes, pessoas que querem trabalhar, que querem gerar emprego, né? Você que quer empreender, porque de repente às vezes você está desempregado, mas você pode empreender. Então a gente quer ser essa ferramenta facilitadora dentro da Câmara Municipal para te atender e fazer o melhor para você. Entendi. O senhor tem ou já participou de algum projeto social? Na minha vida como empresário, só apoiando, né? Mas assim, eu acho fantástico. Eu acredito que as ações sociais são de fundamental importância. Eu acredito que essas ações, elas fazem, Marcelo, o trabalho que às vezes o poder público não consegue fazer. E essa iniciativa dessas pessoas é muito
louvável, né? A gente tem que exaltar elas aqui porque o poder público não consegue chegar na ponta. É muita burocracia, é filas que tu tem que pegar, é fichas que tu tem que alcançar, é tudo muito difícil, né? Quando a gente fala assim de algumas ações sociais, projetos sociais, a gente vê logo, eu vou logo puxando para o lado um pouco da saúde, nossa, aqueles voltados para onde, né, a gente não consegue chegar, aí vem uns anjos que se reúnem e falam, vamos fazer uma ação social, vamos realizar esse projeto naquela comunidade ali, que para eles é só para fazer o bem. E muitas das vezes, em vez de a prefeitura ou algum poder público ajudar, ou alguma secretaria, não ajudam, né? Tudo tem que ser do bolso daquela pessoa que quer fazer. Então, quando tinha essas ações, no comércio, eu participava. Por exemplo, eu tenho uma casa de carne, são doações de osso, carne, feijão, né? A gente ajuda, não tem como, não consigo ver. Eu falo para todo mundo lá, né? Meus colaboradores, eles comem da mesma comida que a gente come, não tem distinção. Eu não vou jamais negar um prato de comida para ninguém, jamais. Isso fica dentro de mim. Então, às vezes passam as pessoas lá na frente do Senhor Bife e falam, Shell, libera aí o almoço. Claro, meu amigo, entra por ali e pega lá seu... Libera. Não vai ser um prato de comida que vai fazer a gente passar dificuldade. Você pode falar durante essa campanha quais são as suas principais bandeiras que você está erguendo aí nessa sua campanha? Marcelo, eu acredito em 3 ferramentas de transformações da vida das pessoas. Sim. Que é a educação, que é o esporte e que é o emprego. Essas vão ser minhas 3 bandeiras e eu vou fazer de tudo para que a gente consiga fazer algo diferente, porque a gente não tem dentro da nossa Câmara nada voltado a esse sentido, que realmente mude, né? Dentro da educação, eu tenho um projeto muito bacana chamado Acorda Garotada. O Acorda Garotada, Marcelo, o Acorda Garotada, ele é um projeto muito bacana, que dentro da escola de nível fundamental, a gente vai descobrir quais são as características que você tem de empreender. E lá, a gente já vai incentivar esse aluno a fazer algumas matérias e levar ações para dentro programas, na verdade, para dentro da escola, para que ele consiga enxergar que característica é essa que ele tem e desenvolver ela. Porque hoje, nossos alunos, eles saem da escola indecisos. Às vezes vão cursar uma faculdade que chega na metade do caminho, pai, não era isso que eu queria. Então a gente tem que tirar e desmistificar isso, a gente tem que acabar com isso. A pessoa lá dentro tem que saber o propósito dele já, né? E a gente vai incentivar, a gente vai propor, né? O vereador cabe propor. Eu acredito que através de alguns programas, né, voltado à matemática, financeira, ao empreendedorismo, isso tudo vai ajudar muito. Isso na escola, isso aí é fundamental, importante. Muito. A maioria das pessoas que o senhor falou aí, que desiste de uma faculdade, isso. Porque quando o pai desse pai tem uma formação que ele tenha também, mas tem que ver que não é aquilo que era para ele. Que não era para ele. Né? Porque houve a educação vocacional, que a gente pode falar se propor isso. Isso dentro da educação, né? E acabou de tocar num ponto importante também, que eu vejo que as pessoas estão começando a olhar com mais carinho, é sobre o esporte. O senhor pode falar sobre o esporte? O esporte a gente tem que dar uma atenção mesmo, porque o Amazonas é um celeiro de gente, de jogadores, né? Eu vejo assim que nós temos aqui vários talentos e a gente vê que esses talentos estão esquecidos. Está faltando alguma coisa dentro de uma secretaria de esporte, está faltando alguma coisa, que eu acredito que seja um fundo, que isso que nós vamos propor, para tirar esses atletas do sinal que estão pedindo, para incentivar esses atletas que querem viajar para competir fora, e além do mais, de a gente começar a enxergar como olheiros quem são os talentos do Amazonas e investir. Nós não fazemos isso, Marcelo. Eu concordo com talentos aqui. E muitos. Né? E muitos. Se alguns, inclusive, não conseguem viajar. Não consegue. Dinheiro, patrocínio, não consegue. Sempre portas fechadas. Aí vão para as vaquinhas, aí vão para as rifas, vão para os bingos, né? Para poder agariar esse dinheiro, para poder representar o nosso Amazonas
e o poder público não ajuda, né? Ajuda alguns, eu acredito que na sua totalidade eles ajudam, mas eu acho que nós temos condições, né? A prefeitura arrecada bastante coisa, se ela se concentrar em gastar em coisas que são prioridade, cara, eu não tenho dúvida que o nosso esporte aqui seria um dos melhores aqui do Brasil. Perfeito, o futebol tem um time aqui na Série B, né? E olha aí, tá crescendo. Sabe por que tá crescendo? Porque começou a ter incentivo, né? Começou a ter um centro de treinamento, começou a treinar, né, o pessoal a treinar. A gente vê que é importante esse incentivo. E o senhor vê ter um time na Série B, disputando esse campeonato, há emprego direto imediatamente. Quantas pessoas do estádio que vivem do futebol, aqui, no dia do jogo, a gente passa ali, agora tá no Coroado, no Carlos Beach, né? Então, tive quantas pessoas no estádio, quanto de renda que entra ali no futebol, manter o time, visibilidade aqui no esporte, que nós temos condições para isso. Muito. E não só o nosso local, mas se você ver um jogo do Flamengo que tem em Manaus, assim, no Brasil, ele movimenta muito a economia. Os bares ficam. Quem tem uma televisãozinha numa calçada e uma cervejinha, um churrasco, vai vender. Então é importantíssimo a gente ter esse olhar, né? Não só realmente para o esporte, mas isso que acontece em volta dele é muito importante. Muito bem, muito bom. E o tempo, o senhor falou sobre as 3 bandeiras, falta de emprego, um pouquinho para você ver aqui na cidade. Olha, eu percebo que nós somos reféns do nosso modelo aqui da Zona Franca, que é o nosso polo industrial, né? E sei que ele é muito importante para a gente. Lá são gerados 114 mil empregos diretos, Marcelo. E o nosso comércio são 113 mil. Mas muitos desses nossos empregos do comércio são gerados por conta que existe a nossa Zona Franca, que existe o nosso polo industrial. Né? Então, empresas sobrevivem em Manaus porque existe o nosso polo industrial, né? Que está ali gerando 113 mil empregos, né? Fomentando ali a nossa economia. E aí eu acredito que a gente tem que criar algumas outras alternativas. Eu sei que não cabe a um vereador, mas nem que me chame de chato, eu vou pedir para que a gente abra essa nossa BR-319, que aberta já está, né? Que falta para pavimentar. Para que a gente tenha acesso. Eu acredito que a gente vai ter um turismo mais forte no nosso Amazonas, porque o que acontece hoje dentro dos nossos restaurantes são que quando dá um feriado, o amazonense pega e vai para sítio, vai para banho, vai para algum lugar, né? E os restaurantes ficam vazios. Se nós tivéssemos um turismo mensal aqui, que a gente tem só um sazonal e de pesca ainda, a gente ia ter... o pessoal ia vir de outra cidade, passar o feriado em Manaus. Poxa, porque aqui a gente tem um monte de riquezas naturais. Aqui a gente tem um monte de coisa bacana. Só falta de ter acesso, para não encarecer muito, né? Porque as pessoas para vir passar um final de semana aqui tem que gastar de avião. Se for de Boa Vista tem que gastar de ônibus ou avião. É tudo muito caro. Então eu acredito que para a gente alcançar um modelo novo que gere bastante emprego, acredito que o turismo seria um fantástico, né? E a gente poder começar a investir em cursos profissionalizantes dessas novas tecnologias que estão surgindo. Porque a própria tecnologia vai fazer desempregar muita gente. Então, automação, engenharia da computação, isso são as ferramentas de emprego para que você consiga um emprego no futuro. Então, é um alerta aqui e a gente vai propor isso dentro do nosso mandato. A gente quer fazer essas coisas acontecerem de verdade. Bom, gente, estamos transmitindo ao vivo aqui o nosso bate-papo, conversa aberta, hoje recebendo Michel Marques aqui com a gente, candidato a vereador, e estamos transmitindo simultaneamente 11 portais. Estamos ao vivo do portal Foco Amazônico, Conexão Amazônica, portal Opinião Manauara, BDC Notícias e portal Amazônia e Mídia, portal Japonês, portal Giro Amazônico, portal Diário do Beiradão e portal Na Hora Exata, portal Impacto e portal Amazonas Pix. Estamos juntos aí, todo mundo ligado com a gente aqui no nosso bate-papo, no nosso programa podcast Conversa Aberta. O Michel aqui com a gente. Michel, conta pra gente, queria saber como é que você vê hoje a política da cidade, a política do estado do Amazonas. Como é que você vê hoje o cenário político hoje? Posso levar para minha sardinha? Fique à vontade. Marcelo, para mim está muito
para mim é muito claro e gostaria que as pessoas realmente começassem a enxergar como eu enxergo. A gente vê que a gente tem muitos gastos que não consegue atender às nossas demandas, né? E a gente começa a pedir dinheiro emprestado, que também faz com que a gente não consiga alcançar a resolver os problemas da cidade. Então, eu acredito que seja um problema, eu enxergo como um problema de gestão. Dá para ser resolvido? Dá para ser resolvido. Acho que a gente tem que priorizar onde vai ser investido. Acho que cabe ao legislador, ao fiscalizador, que é o vereador, a gente acompanhar mais de perto aonde estão sendo investidos esses recursos, para onde estão indo. Eu acho que a transparência tem que ser uma coisa importantíssima no mandato de um prefeito, de um vereador. São coisas que a gente não está vendo. E percebo também que por tanta coisa errada que está acontecendo, a população também não quer mais ver. Está desacreditada em tudo que estão aí. Nós temos 41 vereadores, nós temos um prefeito, e a situação nossa cada vez pior. Parece que a mídia toda faz a gente só olhar para asfalto e tinta, e quando a gente vê, a gente está precisando de muitas coisas que importam mesmo a vida das pessoas, né? Que é uma saúde básica de qualidade, uma educação básica de qualidade, uma segurança que nós ainda não temos, né? E a gente vê muita gente necessitada com fome. E, candidato, a gente vê aí, quando chega nessa época de política, as pessoas estão um pouco desacreditadas, céticas em político, né? Muito. Já quando fala em política, já vem à mente delas a corrupção e tudo mais. Sim. Queria saber do senhor, se o senhor tem andado em comunidades, falado com os líderes comunitários, como o senhor é recebido, qual a principal demanda que o senhor escuta desses nossos líderes comunitários aqui da cidade de Manaus? Todos os dias eu estou nas comunidades, Marcelo. Todo santo dia, graças a Deus, eu consigo ainda fazer uma reunião. Mas você vê que as pessoas, você chega lá com as pessoas e você pergunta se tem alguém lá desempregado, a grande maioria levanta a mão. Se você pergunta se alguém precisa de um atendimento básico de saúde, a maioria levanta a mão. Essas são duas coisas que a gente tem deparado muito, né? E a gente percebe que o problema da população não é tinta e nem é asfalto. Então a gente tem que ter um olhar melhor para as pessoas, coisas que nós não estamos tendo. E o vereador é a pessoa que está lá na ponta. Deveria estar, né? Mas a gente não vê ele lá. A gente vê ele dentro dos gabinetes, trancado. Parece que está se escondendo, parece que está com medo de alguém. E na verdade tinha que estar lá conversando. Porque o que a gente mais percebe é o povo querendo falar. É o povo querendo comentar o que está acontecendo, o que eles estão precisando, né? E a gente não vê as pessoas indo ouvir essas demandas. E o senhor tem algum projeto, um canal de ligação com o senhor eleito, estando lá como vereador? Como é que é esses líderes comunitários depois da eleição, encontro? Como é que vai ser o seu trabalho junto com eles? Olha, Marcelo, eu quero sempre trabalhar o fortalecimento das minhas bases, né? Como é que a gente vai trabalhar o fortalecimento dessas bases? É levando para essas comunidades as necessidades que cabem, né, realmente ao vereador de levar, de atender, de propor. Então, assim, a gente pensa que a gente fazendo isso, a gente vai conseguir ajudar muito. Como é que a gente vai fazer isso? Que canal seria esse? Seria a gente estar presente nisso, né? Não é preciso eu estar todos os dias dentro de um bairro, não. Mas se nós tivermos ali uma liderança nossa, cabe ela reportar para a gente alguma coisa que está acontecendo lá de sério, mandamos a pessoa para verificar isso e já preenchemos já o requerimento para o prefeito fazer a execução do serviço, né? Lógico, precisamos acompanhar? Precisamos. Mandar só o requerimento adianta? Não adianta. Eu acredito que a gente tem que ser um vereador que a gente chegue lá humildemente com o secretário, com o prefeito e fale: secretário, me dê essa oportunidade aqui, a comunidade lá está precisando, está necessitada, né? E a gente tem que atender lá um pessoal que trabalhador, que fazendo isso vai gerar emprego ali na comunidade, aí o cara vai montar uma coisa, enfim. A gente tem que ter essa humildade de chegar para um secretário e para o prefeito e falar assim: ajude lá a nossa comunidade, porque trancado dentro do gabinete não vai acontecer. Bom, muito bem, a gente estava conversando também, tem uma pergunta aqui a respeito das galerias, né, sobre os trabalhadores que focam na galeria, tem muitos fechando. Como é que você pode
fazer para que tenha movimento naquelas galerias? As pessoas precisam que as pessoas vão até lá. E na galeria. E as pessoas estão falando que caiu muito movimento. O que o senhor pode olhar, sua opinião sobre as galerias, a Galeria do Remédio, Espírito Santo, no centro da cidade? Marcelo, a minha opinião sobre isso é falta de segurança. Né? As pessoas não estão chegando até as galerias porque está tudo muito mais difícil. Você sair de casa hoje, você já sai com medo. Então eu acho que a gente sempre tiver uma guarda municipal nas galerias, na porta das escolas, muita coisa vai mudar. A ampliação e a presença dessa guarda municipal é importantíssima. Então, e aí o vereador, ele levaria algumas, acho que divulgações mesmo, né? Porque acho que cabe a gente propor, ou através de emenda impositiva, para uma Secretaria de Comunicação, falar, gente, nós temos galerias. Né? Outra coisa, se nós tivéssemos um turismo forte, as galerias não estavam passando por isso também. Né? A gente teria um turismo aqui diário, e temos condições de ter um turismo diário, Marcelo. Não é possível. O nosso Amazonas é lindo, Manaus é maravilhosa. A gente só precisa realmente de gestão, de gente que queira trabalhar, de gente que queira produzir. E é isso que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que propor isso, oportunizar isso para essa pessoa que está dentro daquela galeria, de vender. Ela quer prosperar, ela quer, né, gerar ali um emprego, ela quer também de repente sair dali e dar a vaga para outro, porque são concessões, na verdade, né, das galerias. E a gente precisa fomentar isso, a gente precisa estar perto para ouvir o que eles têm para falar, coisas que a gente não tem, ninguém na Câmara Municipal que vá ouvir esses pequenos empresários, os ambulantes, a gente não tem. Nós não temos, infelizmente. E são grandes geradores de emprego, né? Isso que eu ia ter com o senhor, que eles geram emprego direto. Eles movimentam a economia no centro, eles movimentam a economia na galeria. Poxa, e zero incentivo. O senhor tem ido visitar as galerias atualmente? Eu tenho que passar pelo centro. Como é que o senhor vê o centro de questão de segurança e limpeza? O centro é uma situação política muito em destaque, né, hoje em dia, né, Marcelo? A gente vê um centro que precisa de muita atenção. Já vou tirar para o lado do meu ramo, que são de restaurantes. Realmente a segurança é um fator que realmente impede ali a questão de eles prosperarem mais. Mas eu acredito que ações que nós devemos ter de iluminação, já são ações que já deve, né, colocar tudo realmente em LED lá. Eu acredito que ações também de uma guarda presente já inibiria muita ação dos bandidos, ou de repente. Hoje o centro está fechando 5 horas da tarde, porque as pessoas têm medo de ficar até mais tarde. O funcionário tem medo de pegar um ônibus. Assim é o nosso centro. Então, assim, eu acho que tem que ter um choque. Né? Eu vejo que eles ficam tentando, mas não conseguem continuar. Né? A gente vê um centro que é meio que de costa para o rio, né? E deveria ser ao contrário. A gente tem um porto feio. A gente deveria ter políticas públicas, né, voltadas. Tudo bem que é privatizado, mas, meu Deus, temos que fazer alguma coisa. Né? O cara desce ali naquela balsa, vê aquela feira desorganizada. Né? Não é por eles, não. Eu acho que tem que ser. Se o poder público não consegue fazer, poxa, vamos chamar a iniciativa privada para fazer? Né? Eu vou citar um exemplo de Boa Vista. Boa Vista é aqui próximo de Manaus, a 800 e poucos quilômetros. Lá, a prefeita, ela contratou uma empresa para cuidar da arborização e jardinagem de praças, de ruas, de tudo. Porque a prefeitura não estava dando conta. A gente poderia ter aqui. Você vem de Boa Vista, na BR-174, você entra em Manaus, você já viu como é aquela Torquato Tapajós? Não tem uma árvore. Né, Marcelo? Então, desculpa estar mudando aqui a direção da conversa, mas a gente vê que falta, né, pessoas que queiram realmente fazer. E se eles não conseguem, meu Deus, né, vamos contratar quem quer fazer, quem consegue fazer e quem sabe fazer. Né? Falou um tema aí bastante importante que vai me lembrar também, inclusive, quem está nos acompanhando aí, o pessoal que está acompanhando os portais, seguidores dos portais, estamos em transmissão simultânea para a plataforma Facebook, Instagram e YouTube. A gente pode falar que o senhor comentasse também do nosso trânsito e transporte público de Manaus, né? Que o pessoal reclama muito, que sai daqui, o senhor acabou de falar que o pessoal sai de centro 5 horas da tarde, mas quem chega às 8 horas da noite,
da noite em casa, devido ao nosso trânsito e transporte, quando não tem assalto dentro do transporte. Como é que o senhor vê essa questão do trânsito e transporte coletivo? Eu queria propor um botão reset, né? Começar tudo de novo, porque Manaus cresceu de uma forma muito desordenada e a gente vê que tá tudo muito complicado. Hoje você vê, hoje, dia 13 de agosto, um poste pegou fogo, a fiação daquelas que o pessoal deixa ali enrolada, pegou fogo e Manaus parou, Marcelo. Manaus parou. Eu saí aqui do Adrianópolis para vir aqui para Dom Pedro. Eu demorei 45 minutos. Se for calcular, é tão longe de distância. Nós estamos aqui no estúdio de Dom Pedro, em Manaus, né? Sim. No estúdio do Foco Amazônico. E o senhor demorou 40 minutos? 45. 45. De engarrafamento. E a gente bota no Waze, bota no Google Maps para ver qual é o trajeto mais rápido e não tinha nenhum. Era esse mesmo e era essa quantidade de tempo. Então você saiu bem cedo para chegar aqui, chegou cedo também. Sim. E aí assim, voltando ao assunto da mobilidade, eu penso muito nos semáforos inteligentes, né? Lógico que também algumas obras de infraestrutura para melhorar o trânsito também seria de suma importância. Já estão fazendo algumas coisas, né? Que são viadutos, eu acho que passagem de nível, mas isso seria junto com os semáforos inteligentes. A gente vê que a nossa frota precisa ser cada vez melhorada. A pessoa está levando, eu vi uma entrevista um dia desse, Marcelo, a senhora ela sai da casa dela, ela leva uma média de 2 horas para chegar no emprego e 2 horas para voltar para casa. Ela perde 4 horas dentro do ônibus. Né? Diariamente. Isso diariamente. Aí calcula de segunda a sexta, 5 vezes 4, 20 horas. Não é? Por semana dentro do transporte. Dentro do transporte. E aí vem a outra situação de a gente pegar um ônibus e não saber se vai chegar, porque o ônibus prega. Né? Tem uma outra coisa que eu fico obsesso, até começo a filmar dentro do carro. As carretas andando dentro da cidade, né? E eu não vejo, elas já são proibidas de trafegar em um certo horário, e elas trafegam, e elas pregam, e nada acontece, Marcelo. E aí a gente filma, né? Porque eu não quero isso para minha cidade. Se não pode, não pode. E aí o trânsito fica horrível, né? Porque nós não temos acostamento, nossas vias já são estreitas. Então eu acredito que a gente tem que ter um choque. Na verdade eu queria ter esse botão de reset, mas vamos começar. Olha, mas é um assunto muito delicado, isso que você falou, que você perguntou. É muito delicado nosso trânsito, nossa mobilidade. Mas eu acredito que a gente tem que ter gente que queira fiscalizar para onde vai esse recurso, porque nós investimos 40 milhões nas concessões, né, dando as concessões para as empresas do ônibus, e a gente precisa cobrar isso. E não está sendo cobrado. E aí, né, no dia a dia a gente também anda de ônibus, anda de transporte coletivo e vê todas as estações, foram criadas estações para melhorar o fluxo, né, mas de estações lotadas. E aí, outro tema que a gente pode falar é a segurança dentro dos coletivos, de assaltos que acontecem no coletivo. Acho que deveria ter um guarda municipal, alguma coisa que o senhor poderia falar por aí. Eu acredito na presença de um guarda municipal. Câmeras, eu não acredito. Cara, bota um boné, bota alguma coisa no rosto, né? Vai facilitar a identificação da pessoa e tal, mas vai ser assaltado, né? A gente tem que ter algo presente, algo ali dentro, que ele saiba que tenha, né? Que ele saiba que também vai ajudar, junto com o guarda municipal, a câmara, vai ajudar e muito. Então, se der para colocar os dois, vamos colocar os dois. Tem uma linha de ônibus aqui que é assaltada todos os dias, né? A pessoa já sai de casa preocupada, né? Será que esse cara vai entrar agora nessa parada, né? Cara, que coisa que a gente está vivendo, né? A que ponto nós chegamos? E se nós não acordarmos e a gente não aumentar esse nosso efetivo, fazer com que ele esteja preparado, né, presente dentro dos ônibus ou nas escolas, se você ainda não foi assaltado hoje, você vai ser assaltado qualquer dia desse.
são problemas complexos aqui na cidade de Manaus. Mas... Sim, estão crescendo, né? E a cidade está crescendo cada vez mais, né? E a gente não estava preparado para esse crescimento aí da cidade, né? Bom, gente, estamos transmitindo transmissão simultânea para o Facebook, Instagram, YouTube também, os portais que estão ao vivo conosco, o Portal Amazônico, Conexão Amazônica, o Portal Opinião Manauara, o PTC Notícias, o Amazônia em Mídia, o Portal Japonês, o Portal Giro Amazônico e o Portal Diário do Beiradão, e o Portal Na Hora Exata, o Portal Impacto e o Portal Amazonas Pix. Estou recebendo aqui o candidato vereador, Michel, está com a gente aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito desse de Manaus. A gente comentou que Manaus, a cidade tem vários problemas, cidade complexa, grande, né? E aí a gente vê muitas pessoas colocando o seu nome a candidato a vereador e tal, tudo mais. O senhor acredita que, na sua opinião, o candidato ele deve estar preparado não só com estudos, mas com experiência de vida, mas para poder dizer assim, olha, a solução é esta, ou tem muitos políticos profissionais, aqueles políticos que vivem só da política, mas não vivem ali da necessidade do povo. Então, como é que o senhor vê essa questão da preparação de um político? Tiro até da sua experiência. Como é que o senhor está se preparando? Se preparou para dizer assim, olha, gente, eu estou aqui, eu posso fazer isso por Manaus, independente do prefeito em eleição, o senhor está disposto a unir forças para Manaus melhor, para estar ali junto com o povo, como está indo nas comunidades? Como é que sobre a qualidade e a preparação do político atual que se coloca o seu nome para vereador? Marcelo, eu acredito que a renovação ela ainda não aconteceu. A gente teve aí a eleição de 2020 e a gente esperava que houve na verdade 56% da mudança da Câmara Municipal. Mas a gente esperava que viesse qualidade, né? A gente viu que o povo não soube escolher. Aí vem as perguntas. Será que é porque pega um santinho no chão e vai e vota? Aí se você vê também, a gente vê que 20%, toda santa eleição é 20% de abstenções, entre votos nulos, brancos, né? 20% de 1.400.000 eleitores é quase 250 mil pessoas. Então essa falta de a gente, né, eleger alguém que a gente possa cobrar dessa pessoa, porque se você vai numa comunidade, num bairro e perguntar em quem você votou há 4 anos atrás, a pessoa não sabe. E isso faz com que a gente não tenha essa qualidade. E aí a gente precisa que o povo dê uma virada de chave agora, porque essa eleição é muito importante. Essa eleição, gente, é a que vai definir a eleição de 2026. E a gente tem que escolher candidatos que realmente queiram trabalhar. A nossa bandeira, Marcelo, como eu lhe falei, a geração de emprego, ela é um fator importantíssimo na nossa cidade. E nós não temos ninguém dentro da Câmara Municipal falando sobre isso. Né? Em falar em desburocratizar, em falar em destaxar, em falar, não é nem em criar mais leis, Marcelo. É de repente a gente simplificar essas leis que já existem. E a gente não vê ninguém falando em tributação. Né? A gente vê que nós estamos sendo atacados por uma reforma tributária. A gente não vê ninguém falando sobre tributação porque não sabem. Nós temos lá candidatos naquela Câmara Municipal que não sabem falar de tributos. Nós temos uma função dentro da Câmara Municipal que é de entender como é que funciona o orçamento através de PPA, da LOA, e ninguém sabe fazer isso. As pessoas entram lá e não se prepararam para estar lá. Né? Muitas vezes são empurradas por alguém no partido e aí se elegem, porque tem algo divino acontece, né? E eles são eleitos. Então, assim, eu acho que o povo, a população tem que se conscientizar melhor. A gente tem que votar em pessoas realmente que tenham capacidade de trabalhar, de gerir essa máquina pública, de fazer realmente os acordos com o prefeito, que tem que ser para o benefício da população, independente do prefeito que for. Se for beneficiar a nossa população, ótimo. Se for para que o gasto seja naquilo que seja preciso, né, e não
a gente ficar inventando obras e ficar inventando coisas, eu acredito que a gente vai conseguir transformar realmente a vida das pessoas para melhor. Muito bem, então o candidato Michel Marques aqui do candidato vereador do partido PP. Nós estamos chegando já ao final daqui do nosso bate-papo, passa rápido, né? O nosso bate-papo, nosso Conversa Aberta, o podcast Conversa Aberta. Eu queria que você deixasse suas considerações finais e também, se a população quiser acompanhar o seu trabalho, quem está assistindo se identificou com a sua história e quer continuar acompanhando o senhor, eu queria que você tivesse as redes sociais, contato, se tiver câmera 2, é toda sua, à vontade. Pessoal, esse ano é um ano de eleição. Nós vamos, em outubro, 6 de outubro, vai ter as eleições e a gente, como pré-candidato a vereador, está aqui para colocar, para se apresentar, na verdade, para vocês e expor nessa entrevista o que a gente imagina, o que a gente pensa que possa fazermos diferente nessa eleição. A gente percebe aí que o povo tem que votar naquela pessoa que ele possa cobrar, né? Não troque seu voto, não arrisque pegando o santinho do chão, né? Veja quem são os candidatos, tem como a gente analisar, escolha um partido, escolha suas ideologias, tem uma série de fatores que a gente pode fazer para escolher. Aqui quem vos fala é um empreendedor, é uma palavra muito bonita, né, falar empreendedorismo, mas aqui eu falo porque eu sinto na minha pele, eu senti na minha pele o que é empreender, eu sei o que é passar umas dificuldades, eu sei o que é quebrar, e o que eu não quero mais é isso para o meu povo. Você vai ter uma pessoa lá dentro que vai facilitar a sua vida, que quer produzir, que quer trabalhar e quer gerar emprego nessa cidade. Porque é isso que nós estamos precisando. Obrigado. E suas redes sociais, pessoal, acompanhar? Minhas redes sociais, o Instagram é @MichelMarques e o meu Facebook é Michel Marques. É isso aí, pessoal. Ficando ao final aqui do nosso bate-papo, aqui do nosso podcast Conversa Aberta. Hoje recebemos o Michel Marques, do partido PP, candidato a vereador aqui na cidade de Manaus. E vou agradecer também a todo o público que está nos portais, outros portais, que é o Foco Amazônico, Conexão Amazônica, Opinião Manauara, BDC Notícias, o Portal Amazônia e Mídia, Portal Japonês, Portal Giro Amazônico e o Diário do Beiradão, e o Portal Na Hora Exata, Portal Impacto e o Portal Amazonas Fix. Muito obrigado a todos que acompanham a gente, compartilharam nosso conteúdo. Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe o senhor, boa sorte. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Semana aí, estamos aqui de portas abertas, aqui trazendo jornalismo com credibilidade e responsabilidade a todos que nos acompanham. Pessoal, obrigado, até a próxima, fiquem todos Deus. Tchau, gente.